Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula de correção dos exercícios do volume 4, entre as páginas 7.5 e 7.7. O primeiro exercício que a gente vai discutir é o exercício proposto número 1, lá da página 75. Esse é um exercício relativamente recente da Faculdade de Ciências Médicas e ele fala o seguinte: uma árvore teve seu único ápice retirado e com ele seu meristema apical. Espera-se que após esse fato a árvore A. Cresça mais em altura e fique com o diâmetro do caule bem fino. B. Desenvolva novo meristema apical no mesmo local do retirado. C. Permaneça com o mesmo peso, não se desenvolvendo mais. D. Se desenvolva lateralmente, incorporando mais biomassa, né? Então, essa é uma questão de fisiologia vegetal, né? Que está diretamente relacionada aos fito-hormônios, que são os hormônios vegetais. Em especial, o hormônio chamado auxina. A auxina é um hormônio que vai se localizar nas gemas apicais e laterais ou axiais dos vegetais. A gema apical, como o próprio nome diz, ela está no ápice. As gemas laterais, elas estão nos nós dos caules. Enquanto a gema apical ela é responsável pelo crescimento da planta longitudinal, as gemas laterais elas vão estar relacionadas com a ramificação da planta, ou seja, com seu crescimento, desenvolvimento lateral. E a auxina ela vai se concentrar nessas gemas e ela vai exercer uma relação de dominância. Então, a auxina em alta concentração na gema apical, ela exerce dominância no vegetal sobre as gemas laterais. Então, apesar de existir a auxina em ambas as gemas, a auxina na gema apical ela vai favorecer o crescimento longitudinal do vegetal, se comparado ao crescimento lateral que aquele vegetal apresenta. Então, se eu quiser que a planta cresça lateralmente, eu faço a remoção da gema apical, e aí, com isso, eu vou redistribuir a auxina, que vai se concentrar em maiores concentrações, né, em maiores quantidades nas gemas laterais, e com isso o vegetal entende que ele tem que crescer lateralmente. Esse é o princípio do bonsai, né? Eu fazer a remoção da gema apical constantemente do vegetal, de forma que eu vou favorecer a redistribuição de auxina e com isso o crescimento lateral em decorrência aí da ausência de dominância da gema apical sobre as laterais, né? Então, como descrito no exercício, quando se retira o ápice caulinar de uma árvore, vai se quebrar o efeito inibitório do ápice caulinar em relação às gemas laterais e com isso a planta ela vai deter maiores concentrações de auxina nas gemas laterais e ela vai crescer lateralmente, né? E se ela cresce lateralmente, ela acaba aumentando a sua biomassa, ou seja, sua quantidade de matéria orgânica. O exercício proposto número 3, ele é um exercício da Unesp, e ele vai dizer o seguinte: nos vegetais, estômatos, xilema, floema e lenticelas têm funções relacionadas respectivamente a dois pontos. Então, você vai lembrar que o estômato está presente na estrutura foliar principalmente, e ele está diretamente relacionado à troca gasosa. Então, é a partir da abertura e fechamento do estômato que a planta vai permitir a entrada de gás carbônico, saída de oxigênio e, consequentemente, de vapor de água. Já o xilema, ele está relacionado à condução da seiva bruta, ou seja, a seiva que conduz água e sais minerais da raiz até as folhas. O floema também é um vasocondutor, porém especializado no transporte da seiva elaborada, ou seja, a seiva com os produtos fotossintéticos, e o sentido de circulação é sempre das folhas para as raízes, enquanto as lenticelas, elas vão ser estruturas que geralmente também estão relacionadas às trocas gasosas, né? Então, o gabarito ideal seria a letra A, que relaciona essas funções, né, respectivamente.
O exercício proposto número 4 é um exercício da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele diz o seguinte: muitas fibras do esclerênquima são usadas industrialmente como matéria-prima para a fabricação de cânhamo, da juta e o linho. A. Cite 2 características do esclerênquima. B. Identifique a principal função desse tecido vegetal. Então, vocês vão se lembrar que o esclerênquima é um tipo de tecido de sustentação e ele é constituído majoritariamente de células mortas, e isso é em decorrência aí da deposição de lignina na estrutura da parede celular, que acaba fazendo com que a parede celular se torne mais espessa e também mais resistente. E as células, né, desse esclerênquima, elas podem ser de 2 tipos, que a gente chama de fibra e de escleritos. E a principal função desse tecido é a sustentação, por isso que ele é classificado como um tecido de sustentação vegetal. O exercício proposto número 6 é um exercício da PUC, é um exercício para vocês associarem a primeira coluna com uma função específica, né? Então, vamos lá. Sendo dado A, aerênquima, 1, aerênquima, 2, esclerênquima, 3, colênquima, 4, vaso liberiano, 5, vaso lenhoso, 6, parênquima. As estruturas que apresentam células mortas e com lignina são encontradas em quantos casos, né? Ou seja, quais tecidos? Quando a gente pensa, então, em célula morta, né? Em decorrência da deposição de lignina, que a gente pode chamar de lignificação, a gente vai ver esse fenômeno acontecendo tanto no vaso lenhoso quanto no esclerênquima. Então, né, dentre as alternativas aí dispostas, 2 casos, que seria a letra B. Exercício proposto número 8, um exercício da FUVEST de São Paulo. O esquema representa um corte transversal de um tronco de árvore. Aí ele te enumera as camadas: suber, felogênio, feloderma, floema, câmbio e o xilema. A. Em quais dos tecidos indicados espera-se encontrar células em divisão, né? Então, células em divisão são células que estão metabolicamente ativas, estão relacionadas ao crescimento vegetal. Como eu estou falando de um tronco, eu vou pensar que eu não estou falando de um crescimento longitudinal, eu vou estar falando de um crescimento em espessura, ou seja, um crescimento secundário. Nesse caso, a gente vai encontrar, então, células em divisão tanto no felogênio quanto no câmbio, que são os principais tecidos relacionados aí com o crescimento do caule e da raiz em espessura. B. Em qual dos tecidos indicados espera-se encontrar seiva com maior concentração de substância orgânica? Bem, substância orgânica, produto fotossintético. Então, eu vou encontrá-lo no floema, que é onde a gente vai encontrar a seiva elaborada, que, né, vai fazer, então, o transporte dessas substâncias no interior das plantas, sempre das folhas para as raízes. O exercício proposto número 9 é um exercício da Universidade Federal de Viçosa em relação aos tecidos vegetais. A. Qual a função dos meristemas primários? Onde eles se localizam? B. Qual a função dos meristemas secundários? C. Escreva uma característica do esclerênquima que o diferencia do colênquima. D. Dê o nome do tecido localizado nas folhas e nos caules jovens, caracterizado por células ricamente clorofiladas com função fotossintética. Então, vamos responder a A primeiro. Os meristemas primários, eles são tecidos responsáveis pelo crescimento primário, ou seja, longitudinal, em altura, tanto do caule quanto da raiz. E eles vão ficar localizados nas extremidades, tanto do caule quanto da raiz. B. Qual a função do meristema secundário? O meristema secundário, ele é um tecido responsável pelo crescimento secundário, ou seja, em espessura do caule e da raiz de algumas plantas, né? C. Escreva uma característica do esclerênquima que o diferencia do colênquima. Esclerênquima é um tecido morto, que tem célula lignificada. Já, né, o colênquima
Perdão, tem um erro aqui. O colênquima é composto de células vivas, tá? Eu só parei para dar uma lida na frase. Então, olha lá. O esclerênquima, ao contrário do colênquima, é formado por células lignificadas. Logo, ele é um tecido composto por células mortas, enquanto o colênquima é composto de células vivas. E a letra D. Dê o nome do tecido localizado nas folhas e nos caules jovens, caracterizado por células ricamente clorofiladas com função fotossintética. Essa alternativa faz referência ao parênquima clorofiliano, que é o tecido clorofilado presente tanto na folha quanto no caule jovem relacionado à fotossíntese. O exercício proposto número 11 é um exercício da PUC Minas. Não apresenta caule subterrâneo. A. Alho. B. Cebola. C. Batatinha. D. Bananeira. E. Batata doce. Então, olha só. O alho e a cebola tem o caule subterrâneo do tipo prato. A batatinha, né, ela é a batata inglesa, que é um caule subterrâneo do tipo tubérculo. E, no caso da bananeira, ela tem o caule subterrâneo que a gente chama de rizoma. Então, né, a alternativa para essa questão seria a letra E, que fala que é batata doce, porque a batata doce ela não é caule, né, é raiz. É uma raiz tuberosa, tá? Então, lembrem-se sempre dos caules subterrâneos. Lembrando que quando a gente fala de um bulbo, né, a gente está falando da associação entre o prato e os catáfilos, ok? Já no exercício proposto número 13, um exercício da Universidade Estadual de Londrina, Paraná, a banana não tem sementes, porque na realidade, né, então a banana ele é um fruto partenocárpico, ou seja, ela não é um fruto verdadeiro, né? Ela é formada, então, a partir do desenvolvimento do ovário sem a ocorrência de fecundação. Então, se eu não tenho fecundação, não tem como eu ter semente, tá? Então, letra A. O exercício proposto no número 14, ele fala o seguinte, um exercício da UFMG. A parte comestível de uma planta é variável, pode ser a raiz, a folha, etc., dependendo da espécie vegetal. Seria incorreto dizer que o que se come... Então, vamos lá. A. Da couve-flor é a flor. B. Do nabo é a raiz. C. Do amendoim é o fruto. D. Da cebola é o bulbo. E. Da noz é a semente. Então, olha só. Dentro daqueles conceitos que a gente falou, né, na organologia vegetal, então, olha só. O amendoim, ele é uma semente. Essa semente, ela está dentro de uma vagem. E a vagem é o fruto, né? Então, vamos lembrar que todo vegetal que tem vagem é uma leguminosa. Aí, a gente vai citar o feijão, a soja, o amendoim, né? E até a própria vagem, né? A ervilha que a gente conhece, né? Que, na verdade, a gente pode comer tanto a vagem quanto a ervilha. No caso, na família das leguminosas, existe o fruto seco, que é a vagem, e essa vagem, ela abriga no seu interior as sementes. Então, o amendoim não é um fruto, o amendoim é uma semente, né? E o fruto do amendoim, no caso a vagem, né, do amendoim, não é comestível, né? Ao contrário da vagem da ervilha, que a gente pode comer tanto a vagem quanto a ervilha, que é a semente, ok? Então, o gabarito aí seria a letra C. Exercício 15, PUC Minas. O surgimento de sementes e frutos contribuiu para o sucesso ecológico das angiospermas. A disseminação das sementes no ambiente é importante para a sobrevivência da espécie, pois diminui a probabilidade de caírem próximas umas das outras, evitando a competição entre elas.
São mecanismos de dispersão de frutos e sementes por animais, exceto... Então, ó, anemocoria, ornitocoria, entomocoria e quiropterocoria, né? A anemocoria, gente, é a dispersão pelo vento, então não é por animal. Então, o gabarito para a questão é letra A, né? Ornitocoria é quando a gente dispersou um pássaro, está relacionado à ornitologia, né, que é o estudo das aves. Entomocoria está relacionada à dispersão pelos insetos. Lembrem-se, né, da entomologia, que é a área da biologia que se dedica à nomenclatura dos insetos, né? E quiropterocoria é a dispersão do fruto através aí dos morcegos. Com isso, a gente chega ao final dessa videoaula, perdão. Eu espero que vocês estejam bem e a gente se encontra, então, numa próxima oportunidade.